Sejam bem-vindos, amados, a mais uma aula e hoje vamos falar um pouquinho sobre congruência de triângulos, ok? Vamos lá. Congruência de triângulos e hoje nós vamos começar com figuras congruentes. Vejam só, nós temos essas duas figuras aí. Observe aí, nós temos a figura em vermelho e a figura em branco. Se nós sobrepormos ela, nós temos aí uma congruência, ou seja, se eu colocar essa figura em cima da outra, nós temos aí que elas se sobrepõem. Se elas se sobrepõem, elas são congruentes, beleza? Então veja aí, ó, notamos que as duas figuras, quando sobrepostas, coincidem exatamente. Nesse caso, dizemos que as figuras são o quê? Congruentes. Vejam só, nós temos aí dois polígonos, certo? Nós temos esse polígono daqui, 1, 2, 3, 4, 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5 lados. E esse polígono daqui, eles são congruentes em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. Vejam só, nós temos aqui, ó, um tracinho, aqui nós temos um tracinho, isso quer dizer que a medida desse lado é congruente à medida desse lado, a medida desse daqui é congruente a esse, a medida desse daqui é congruente a esse, a medida desse aqui é congruente a esse daqui, e a medida desse daqui que tem 4 tracinhos é congruente a esse daqui que tem 4 tracinhos. Da mesma forma, nós temos aqui os ângulos, tá vendo? Ó, mesma cor, então esse ângulo daqui é congruente a esse e assim sucessivamente. Logo, são congruentes e apresentam lados com a mesma identificação, congruentes, e ângulos da mesma cor, também congruentes, ok? E triângulos congruentes, vamos ver aí, nós temos esses dois triângulos congruentes. Mesma situação aqui, ó, 3 tracinhos, então é congruente a esse lado. Isso quer dizer que vamos pegar aqui, ó, nesses triângulos temos o ângulo A é congruente ao ângulo B, vejam. Nós temos aqui, ó, o ângulo A é congruente ao ângulo M. O ângulo B é congruente ao ângulo N, ó, 2 tracinhos. E o ângulo C é congruente ao ângulo P, ó, C e P, ou seja, eles são congruentes. E esse daqui é o sinalzinho, o símbolozinho que nós usamos de congruência, beleza? Sinalzinho de igualdade com o tiozinho em cima, vocês já sabem o que nós estamos falando de congruência, perfeito? O lado BC, ó, o lado BC é congruente ao lado NP. O lado aqui, ó, vamos lá na sequência, AC, nós temos o lado AC, 2 tracinhos, o lado MP ou PM. Nós temos aqui a congruência também do lado AB, o lado AB 3 tracinhos, é congruente a esse lado MN ou NM, 3 tracinhos também. Seja, eles são correspondentes ou congruentes, ok? Dois triângulos são congruentes quando tem os lados e os ângulos correspondentes congruentes. E nós vamos ver aí alguns casos de congruência de triângulos, porque necessariamente nós não precisamos observar todos os 6 elementos, que é o que está dizendo aqui embaixo. Nós só precisamos, são os 6 elementos, são os 3 ângulos e os 3 lados. Há situações que nós vamos ver, há condições que nós vamos ver agora, que satisfazem e garantem a congruência de dois triângulos. Vejam só. Aqui nós temos, ó, esse lado daqui é congruente a esse lado daqui é congruente a esse lado, e esse lado daqui é congruente a esse lado. Isso daí já é suficiente para mim saber que esse triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Eu não preciso saber nem dos ângulos, isso daí já me dá uma condição de congruência entre os dois triângulos. E essa condição de congruência eu chamo de LLL, ou seja, lado, 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 beleza? Nessa outra situação aqui, ó, nós temos que esse lado daqui é congruente a esse lado, esse ângulo 3, ou B, porque cortou um pedacinho, é congruente a esse ângulo N, e esse lado daqui é congruente a esse lado. Ó. O lado AB é congruente a MN, e o ângulo B é congruente ao ângulo N, e o lado BC é congruente ao lado NP. Isso daí também já me dá uma condição de congruência. Eu nem preciso olhar os outros elementos, os outros 3 elementos. Por esses 3 aqui, eu já sei que esse triângulo é congruente a esse triângulo aqui. E essa condição de congruência é dada pelo lado, pelo ângulo e pelo lado. Ou seja, nós chamamos de LAL, ok?
Nessa outra imagem aí, nós temos também mais dois triângulos que são congruentes. E agora eu tenho, ó, o ângulo B é congruente ao ângulo N, o lado aqui, ó, BC é congruente ao lado NP, e o ângulo C é congruente ao ângulo P. Isso também me dá uma situação de congruência, também já é uma condição para mim dizer que esses triângulos são congruentes. E que tipo de congruência de situação é essa? É a congruência ALA, é essa a condição, ou como é conhecido popularmente a ALA, certo? E nós temos aí o próxima situação de congruência, em que nós olhamos aqui, ó. Primeiro nós temos esse lado, ele é congruente a esse lado, ou seja, o lado BC é congruente ao lado NP. E aí nós temos que o ângulo, esse ângulo adjacente ao lado aqui, ó, ele também é congruente. E o outro ângulo, de lá do outro lado, do lado oposto, que é o ângulo oposto ao lado que nós estamos olhando agora, esse ângulo daqui é oposto a esse lado, também é congruente. Então, essa situação nós temos, ó, a congruência de um lado, do ângulo adjacente e do ângulo oposto, certo? Então, nós tínhamos essa situação de congruência L, A e A de novo. Só que aí a gente coloca o Ozinho, que é para saber que é o ângulo oposto, ok? Então, lá, recapitulando, no primeiro caso, lá em cima, nós tínhamos o LLL, lado, lado, lado. No segundo caso, nós tínhamos LAL, lado, ângulo, lado. No terceiro, nós tínhamos o ALA, ângulo, lado, ângulo. E depois a gente tem o LAA com ozinho embaixo, que nós temos o quê? Lado, ângulo e ângulo oposto. Esses são os casos de congruência de triângulo, ok? Casos de congruência no triângulo retângulo. Agora nós vamos prestar atenção nisso aí. Lembrando, um triângulo retângulo, ele é dado por quê? Porque ele tem um ângulo reto de 90 graus. Por isso nós chamamos ele de triângulo retângulo, ok? E esse triângulo retângulo, nós pensamos no seguinte, ó, esse lado daqui nós chamamos de cateto, esse outro lado nós chamamos de cateto também, e o lado maior aqui, que é oposto ao ângulo reto, nós chamamos ele de hipotenusa, ok? Oposto ao ângulo reto, hipotenusa, beleza? E aí nós temos o ângulo reto e os outros dois ângulos, eles são o quê? Menores que 90 graus, porque na soma geral dos ângulos internos de um triângulo, nós temos que ter 180 graus. Tranquilo? Então, ó, são congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos, respectivamente, congruentes. Então, se nós temos a hipotenusa e um cateto congruentes, então o triângulo já é congruente, porque nós sabemos que dentro do triângulo retângulo nós já temos a congruência de um ângulo. Se dois triângulos retângulos, já está dizendo, se eles são retângulos, o ângulo deles é igual. Então, se eles têm dois lados iguais, então aí nós já temos uma congruência de triângulo, não precisa nem analisar as outras coisas, ok? É aí a situação que nós temos, beleza? Se nós temos aqui, ó, ângulo, ângulo, lado, 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 então nós já temos uma congruência de triângulo, não precisa nem analisar as outras coisas, tá certo? Então nós temos aí, ó, ângulo, cateto e hipotenusa, que é ângulo, lado, lado, ok? Utilização dos casos de congruência. Então nós vamos utilizar aí na prática agora, ó, na figura AB, paralelos aí a DE, e C é ponto médio de AD, determinar os valores de x e y. Então, veja aí o que é que a gente vai fazer. Como C é ponto médio, está dizendo que C é ponto médio, então está no meio do caminho, ó, está entre A e D, e aqui é ponto médio, ok? Médio de AD e AC, que é congruentes a CD, beleza? Ó, como ACB e DCE são ângulos opostos pelo vértice, ACB é congruente a DCE. Ó, ACB, esse ângulo daqui é congruente a esse ângulo daqui. Então, vamos então comparar os triângulos ABC e DEC. Vejam só. Comparando, nós vimos assim, ó, como nós vimos aí, esse lado daqui é igual a esse lado aqui, tem a mesma medida. Nós já vimos isso, ó. Esse lado tem a mesma medida desse, porque aqui está dizendo que é o ponto médio. Se é no meio do caminho, esse daqui é a metade do total e esse também é a metade. E aqui nós já vimos que essa situação aqui, ele me dá congruência aqui também, ó. Esse ângulo é congruente a esse que foi o que nós vimos lá. Então, aí nós vamos ter, ó, observamos que o ângulo de 60 graus, veja, ó, o ângulo A, aqui, ele é congruente ao ângulo D, de 60 graus. O ângulo, aqui nós temos o lado AC é congruente ao lado CD, Isso nós vimos também. Então, nós temos aí, ó, ângulo, lado,
ângulo. O ângulo ACB, ó, o ângulo ACB, esse ângulo daqui é congruente a esse ângulo DCE. Nós tínhamos uma congruência. E aí nós tínhamos a ala, ângulo, lado, ângulo. Isso quer dizer o quê? Ó? Que pelo caso do ala lá que a gente viu, temos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC. Logo, os lados correspondentes são congruentes. Ou seja, BC é congruente a EC e AB é congruente a DE. Então, portanto, ó, qual é o valor de x? Se esse lado daqui é congruente a esse, nós já descobrimos o valor de x. Ó. Nós temos uma congruência. Se aqui é congruente, aqui é congruente, esse ângulo é congruente, esse ângulo é congruente, então a gente só precisa prestar atenção. Ó. Se esse lado é x, esse lado é 5, aqui vale quanto? 5 também. Se esse lado é y e é congruente a esse, e aqui é 7, quanto é que vale y? 7 centímetros, certo? Então, a gente consegue resolver aí só observando a situação de congruência de triângulos, beleza? Nem precisa de cálculo, nem nada. Só observando, a gente lembrando das congruências de triângulo, a gente consegue responder uma situação dessa tranquilo, ok? E agora, meus queridos, minhas queridas, agora é com vocês. Dá um printzinho na tela, copia no caderno e responde. E por hoje é só. Até a próxima. Um cheiro no coração.